Então agora, pessoal, para concluir o módulo de procedimento administrativo fiscal, vamos falar de algumas alterações legislativas mais recentes, né, e alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito do processo administrativo fiscal. Então vamos aqui tratar de alguns aspectos inovadores da legislação no que concerne ao próprio julgamento. Né? Como se dá esse julgamento? Como é a avaliação da prova pela autoridade administrativa competente? É isso que vamos estudar a partir de agora, ok? Então vamos lá. Vejam, os processos eles são remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, devendo ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do ministro de Estado da Fazenda. Então aqui realmente não há, né, qualquer empecilho legal de se dar um procedimento mais acelerado, né, em que o processo tenha uma duração mais razoável, mais rápida, para determinadas hipóteses. Então você já viu que questões de alto valor devem ser decididas de forma mais rápida. E a lei já estabelece esta inclinação. Então, há possibilidade aqui, realmente, no processo administrativo fiscal, de preferências. Ok? Então, preferência quando há crime e preferência em dívidas de alto valor. Na decisão em que for julgada a questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo quando incompatível e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. Ou seja, julgando uma questão preliminar para saber se, por exemplo, a petição, né, a impugnação administrativa ou recurso administrativo, ele está, por exemplo, devidamente qualificado e identificado, já, em princípio, já se deve julgar também o mérito da questão. Né? Para quê? Para que o processo administrativo fiscal seja rápido. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Então veja que a formação aqui ela é livre, mas como bem sustenta a nossa doutrina, ela tem que ser motivada. Ela tem que ser motivada. Então, apesar da discussão doutrinária em relação ao princípio da apreciação de prova no processo administrativo fiscal, a maioria da doutrina entende que é a da livre convicção motivada. Ou seja, motivada pela legalidade estrita. Não pode o julgador fugir da legalidade estrita no âmbito do processo administrativo fiscal. Você viu que não vai, em regra, poder apreciar a inconstitucionalidade, por exemplo. Então, não há aqui espaço para elucubrações. Não há espaço para filosofia. Aqui, a administração tem que ser eficiente. Tem que dar a decisão definitiva no âmbito administrativo ao caso concreto. Ou seja, e de forma motivada. Motivada de acordo com a lei. Claro. Né? Claro que não vai ser uma fundamentação tal como num processo judicial. Não é necessário uma motivação igual uma decisão de um magistrado no processo judicial. Mas aqui há a necessidade de, pelo menos, citar os dispositivos legais. Falei com que base está tendo essa decisão. Né? Com que base está se requerendo essas diligências. Então, né, ele forma livremente sua convicção, mas que fundamente na legalidade estrita. Veja que um dispositivo aí que já foi cobrado em prova da PFN,
que afirma que os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análise, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, ou seja, eles em regra são adotados, né, esses pareceres técnicos, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou desses pareceres. Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos. Por exemplo, não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos, por exemplo, na TIP, né? Então, esse é um ponto também importante da nossa legislação do processo administrativo. Por sua vez, perceba que a existência no processo de laudos ou pareceres não impede a autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer órgãos referidos, né? Ou seja, além aqueles órgãos, né, Instituto Nacional de Tecnologia, então além daqueles, pode também solicitar diligências a outros órgãos. Né? Nem era necessário esse dispositivo, porque isso já estava se referido na outra regra, ok? Atribui-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel nos seguintes casos. Veja, memorize esses casos. Primeiro caso, quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação. Quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos complexos de fabricação em série do mesmo fabricante com iguais especificações, marca e modelo. Então veja que há uma certa padronização. Então, nesses dois casos, aqui, veja o que a lei exige, que haja uma, né, cópia fiel ao que está estabelecido, não é? Uma certa padronização nessas hipóteses. Noutro ponto, as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Ou seja, essas inexatidões que são decorrentes de simples cálculo matemático podem ser decididas de ofício. Não há necessidade aí de um contraditório mais amplo, né? É um simples erro de cálculo, né? Se multiplicou errar de forma equivocada a base de cálculo pela alíquota. Se colocou o CNPJ correto da empresa na qualificação da petição, mas escreveu o nome da empresa de forma errada, com um erro simples de duas ou uma letra, claro que isso aí é inexatidão que pode ser corrigida de ofício e acontece, né? Então, pode ser corrigida de ofício simples, isso aí não prejudica e não gera de forma nenhuma prejuízo a nenhuma das partes. Então, tem que procurar, né, acelerar o processo. Então, pode sim ser esses simples erros materiais serem corrigidos de ofício ou também a requerimento do sujeito passivo. A decisão, né, de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo. Então, veja, o recurso aqui, ele tem efeito suspensivo. Isso é importante. Por quê? Porque a exigibilidade do crédito tributário continua suspensa. Vocês sabem que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, segundo o artigo 151, inciso 3, a impugnação administrativa ou o recurso administrativo, mesmo que esse recurso seja de ofício. Então, continua aí com efeito suspensivo, né, esse recurso. Veja que o arrolamento será realizado preferencialmente sobre bens imóveis, ou seja, se é um arrolamento de bens, que sejam preferencialmente, né, sobre bens imobilizados. A autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão aqui as hipóteses denominadas de recurso de ofício. Ou seja, há uma decisão, o contribuinte ou responsável tributário não recorre, mas mesmo assim, a autoridade administrativa que julgou tem que enviar para o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Primeiro, inciso 1, exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total a ser fixado em ato do ministro de Estado da Fazenda. Ou seja, a partir de determinado valor, há necessidade de recurso de ofício ao CARF. Há necessidade de movimentação da máquina administrativa. Então, há essa necessidade, mesmo sem recurso por parte do contribuinte. Segundo ponto, deixar de aplicar pena de perda de mercadoria ou outros bens combinada à infração denunciada na formalização da exigência. Ou seja, deixou de aplicar pena de perdimento de mercadorias, também é caso emblemático de recurso de ofício. O recurso aí, né, de ofício será imposto mediante declaração na própria decisão e aí sobe de forma automática. Perceba, não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará a autoridade julgadora por intermédio de seu chefe imediato, no sentido que seja observada aquela formalidade, e aí também pode ocorrer até uma punição administrativa para aquele julgador de primeira instância que não recorreu de ofício nas hipóteses elencadas, ou seja, aí pode ocorrer uma punição funcional. O recurso mesmo perempto, ou seja, mesmo fora do prazo, né, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção. Da decisão de primeira instância, não cabe pedido de reconsideração. É uma questão aí que cai muito. Veja, decisão de primeira instância, não cabe pedido de reconsideração. Isso está expresso na lei. Julgamento de segunda instância, em segunda instância, pelo CARF. Então, veja, o julgamento no CARF far-se-á conforme dispuser o regimento interno. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15 dias da ciência do acórdão interessado, por exemplo, de decisão que der à lei tributária interpretação divergente daquela que tenha dado outra Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então veja que essa é uma modalidade de recurso ao Conselho, né, quando há uma divergência entre as câmaras julgadoras. Também não cabe pedido de reconsideração do ato do ministro da Fazenda, que julgar ou decidir as matérias de sua competência. Né, as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos conselhos de contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada e serão restritas à dispensa de multa tributária nos casos em que não pode de forma alguma ocorrer a aplicação da equidade aqui, que são casos, como eu já falei em aula anterior, de remissão tributária, em casos de reincidência, nem sonegação, nem fraude e nem conluio. Aqui vocês já sabem, né? O Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional, isso é inclusive súmula vinculante, a exigência legal de depósito prévio para se aceitar um recurso administrativo. Antes tinha que depositar para você ir ao CARF pelo menos 30% da dívida. Isso hoje foi julgado inconstitucional. Ok? Fere a contraditória em ampla defesa no processo administrativo fiscal. Então, não é mais possível, é inconstitucional aí a exigência de depósito prévio, né? Aquele princípio do solve et repete, ou seja, pague e depois discuta. Isso é inconstitucional no sistema brasileiro, tanto no sistema administrativo como no sistema judicial. E para finalizar, não é entendimento aí recente do STF no sentido de que os repasses de depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais à conta única do Tesouro Nacional é constitucional, sendo ato de natureza administrativa e que não integra os recursos orçamentários do Poder Judiciário. Ou seja, esses depósitos aí, né, podem ser sim depositados e não integram os recursos do Poder Judiciário. Um forte abraço.